não é o nosso único momento de glorificar o Senhor. Inclusive, se fosse, a gente cultivaria a ideia de que eu não quero voltar, eu quero ficar aqui. Que é o que muitos evangélicos, inclusive, tendem a pensar. Quando a pessoa tem uma visão dicotomizada da realidade, ela não quer sair daqui, ela quer fazer 3 tendas e ficar, né? Por quê? Porque aqui é que eu agrado o Senhor. Aqui Deus olha para mim e fala, muito bem, meu servo. Lá não, lá eu tenho que trampar, tenho que trabalhar, tenho que fazer umas coisas, né? Pode até não ser errado, mas assim não é santo. Essa é uma visão bem dicotomizada da realidade. E a gente não pode ter uma visão muito separatista, meio gnóstica da ética, em que parece que tem coisa ruim e coisa boa nessa vida. Tem coisa que crente pode fazer e coisa que crente não faz. Veja, pecado não tem a ver com ter prazer nas coisas criadas. Tem a ver com usar as coisas criadas para propósitos diferentes daquilo que o Criador fez para elas terem. O Senhor Deus fez esse mundo com prazeres. É por isso que a gente come uma comida bem preparada e fala assim, que delícia. Porque Deus fez para ser saboroso. Deus fez coisas para serem bonitas. É por isso que você consegue olhar para um tecido, para uma decoração, para uma máquina e dizer, uau, ficou bonito, hein? Porque o Senhor Deus fez para ser assim. Para que a gente curta esses prazeres. Então o erro não está em curti-los. Inclusive, a Escritura condena o espírito ascético de alguns no meio da igreja. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4 mostra um dos enganos de uma vida dicotomizada. Olha só, 1 Timóteo 4, verso 3, fala a partir do verso 1, de que alguns enganadores haviam, e olha o que eles ensinam, verso 3, proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Está vendo? Deus fez coisas boas, e não é errado ter prazer nelas. Então o crente fica assim, incomodado se ele pode usar esse dinheirinho para fazer uma coisa que ele curte. É um espírito escravizador. Escravizador, porque o Senhor Deus fez as coisas para serem aproveitadas. Então, é um dos erros a gente pensar que isso não honra o Senhor. Mas tem o erro oposto, que é a pessoa diz assim, fala mesmo, pastor, porque crente tem que aproveitar. Aí ele usa prazeres de maneira desenfreada. Paulo disse assim, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas. Eu não serei dominado por elas. A ideia é, essas coisas não podem controlar a minha vida. Então perceba que tem muito crente com visões erradas sobre vida cristã. E uma das mais predominantes é essa visão dicotomizada. Então, o mandato cultural ajudou nisso. Ele ajudou a corrigir essa visão dicotomizada da realidade. Segunda correção que ele fez, que é muito interessante, ele corrigiu o nivelamento de hierarquias na criação. Corrigiu o nivelamento de hierarquias na criação. Deixa eu explicar o contexto dessa minha fala. Você sabe que você vive num mundo no qual o ser humano é colocado em pé de igualdade com outros seres do mundo animal. Tanto é que a gente aprende em ciências que nós somos um animal racional. Quando na verdade a Escritura diz exatamente o contrário. Quando Deus fez os animais do mar, Ele fez segundo a sua espécie. Quando Ele fez as aves, Ele fez segundo a sua espécie. Quando Ele fez os animais selváticos, Ele fez segundo a sua espécie. E quando Ele fez o homem, Ele não fez segundo a sua espécie. Ele fez a nossa imagem e a nossa semelhança. Por que a criação quebra o padrão e introduz essa frase? É para dizer que você e eu somos um reino à parte. A gente não pertence ao reino animal. Essa visão científica é equivocada. A Escritura nunca apresenta você e eu como um animal que pensa. Dr. Mauro Meister me ajudou a entender isso há uns 15 anos atrás. Quando ele disse assim, essa é uma visão iluminista que tende a olhar apenas de forma racionalista para o ser humano como um homo sapiens. Não é verdade que nós somos um animal racional. Então, isso é resultado de uma cosmovisão pagã, entende? E quando ela faz isso, qual é o resultado? O que eu estou falando é antigo.
É antigo porque Homo sapiens é uma definição bem antiga. Mas hoje em dia, o que a gente tem como resultado? A gente vê homens e animais sendo igualados em privilégios. É por isso que hoje pet é filho. Né? Você fala, meu filho, fala, quantos anos ele tem? Ah, tem 5 aninhos. Ah, é novinho ainda não, já está meio velhinho já, porque é cachorro. Pet é filho, né? Existem lugares em São Paulo, não sei se aqui em Curitiba tem, em que restaurantes colocam placas assim, ó, proibida a entrada de crianças. Mas pet pode. Isto é, criança atrapalha mais do que animal. É brincadeira, né? Não, não é. É verdade isso. Então, eles são igualados em termos de privilégios e em termos de cuidado. Primeira vez que eu ouvi a ideia de que tinha psicólogo de cachorro, eu falei, não, você está de brincadeira, é piada, né? Não, é verdade, pastor. Entendeu? Igualados em termos de privilégios. Ou campanhas de preservação de espécies com muito mais dinheiro envolvido do que cuidados de vida humana. Quantos milhões e milhões de reais ou de dólares investidos para preservar essa espécie? E veja, não há erro em a gente cuidar das coisas, mas quando a gente cuida com essa intensidade de animais que estão subordinados à criação, é porque a gente perdeu de vista essa subordinação. Então o que o mandato cultural ajuda a gente a resgatar? A ideia de que existe um diferencial. O Senhor Deus fez o ser humano à imagem e semelhança dele. Diferente da história contada na maioria dos filmes, de que, ou mesmo de escolas, seu filho pequeno que foi mandado para a escola e volta para casa dizendo assim, pai, a professora falou que o mundo está sendo cada vez mais poluído e a culpa é sua. Porque na verdade os filmes, as histórias que querem passar alguma mensagem sobre o cuidado ecológico, sempre colocam você e eu como os responsáveis pelos males da natureza. E o que significa uma natureza boa? É uma natureza não tocada. Tanto é que praia paradisíaca, na nossa cabeça, é uma praia que não foi mexida. Percebe? A gente foi treinado a pensar que o bom é aquilo que você não toca. Essa é a mentalidade de uma cosmovisão pagã. Mas a gente nem percebe isso. A gente engole sem discernir. O que eu quero dizer é que o mandato cultural vai na contramão do pensamento contemporâneo. Ele resgata o papel do ser humano de ser dominador sobre os recursos da criação. Como eu falei, não é uma dominação abusiva. Quando eu falei que ele é mordomo, o que eu quero dizer é que a gente presta contas ao dono da criação. Costumo dizer que a gente funciona como gerente da loja. Você manda, mas no final a loja não é sua. Você presta contas a outro que é o dono de todas as coisas, não é? Mas isso ajuda a gente a não cair no erro de idolatrar o estado pristino da natureza. Essa é uma idolatria dos nossos dias. De que a natureza tem que ser mantida intacta. Veja, eu não sou contra a gente manter parques. É muito bom a gente preservar áreas verdes. Eu sou totalmente favorável a isso. Mas por detrás desse movimento existe a ideia de que você entra e não mexe. Você deixa as coisas como estão. Porque você não foi feito para dominar nada. O mandato cultural ajuda a gente a corrigir e quebrar com essa idolatria. Por outro lado, também quebra com a idolatria oposta, da gente se perder na exploração dos recursos. Eu estava lendo, anos atrás, um livro que me ajudou a tirar uma ilustração legal. Ele diz assim, nós não somos nem guardas florestais, mas também não somos pavimentadores do jardim. Isto é, o seu objetivo não é só guardar tudo intocável, mas também não é pavimentar o jardim. Você tem que aprender a trabalhar como mordomo responsável. Somos jardineiros que trabalham a terra para torná-la mais frutífera, extraindo os potenciais de desenvolvimento do solo sem agredi-lo. É para isso que Deus nos criou. Então o mandato cultural ajuda a gente a corrigir esse nivelamento que a criação colocou de hierarquias, do ser humano dominar sobre a criação. O mandato cultural resgata isso. Terceira coisa que o mandato cultural corrige, isso é muito bom, é o desprezo pela ordem criacional. O mandato cultural, ele resgata, corrige o desprezo pela ordem criacional. O que eu quero dizer com isso é que, na cabeça de muitos cristãos, tem certas coisas no mundo que elas são nem boas nem ruins, elas são meio neutras, né? Não é nem preto nem branco, é cinza.
Cinza assim é tudo bem como tanto faz. Mas na verdade, o que a cosmovisão reformada faz, e o que o mandato cultural nos ensina, é que as estruturas da sociedade estão fundamentadas na criação de Deus. Por exemplo, quando a gente fala de ciência, comércio, arte, política, educação, tudo isso são coisas que Deus colocou para serem praticadas. Esses potenciais estão lá, embutidos na criação. E se alguma coisa é criacional, então ela é necessariamente boa. Ela não é só neutra. Entenda a importância dessa correção. Se eu falo que é neutro, então assim, pode fazer como pode não fazer e tudo bem. Se é neutro, assim, eu faço porque é trabalho, pago as contas em casa, mas eu gosto mesmo quando estou tocando lá na equipe. Aí quando eu toco lá na frente, na igreja, aí eu estou honrando o meu Senhor. Porque é neutra, entendeu? Mas o mandato cultural ajuda a gente a resgatar o apreço pela ordem criacional. E a entender que quando a gente cumpre alguma coisa que está em consonância com os potenciais da criação, então é bom. Não é só neutro, é bom. Quando Deus criou as coisas da criação, Ele não falou e está tudo neutro. Ele falou que era bom. É bom. Agora, por que é bom? Veja por quê. Porque Deus quer que a sua criação seja conhecida. Ciência. Ele quer que a sua criação seja cultivada. Agricultura. Ele quer que a sua criação seja apreciada. Arte. Ele quer que a sua criação seja governada, política. Ele quer que a sua criação seja comunicada, educação. E assim a sua glória seja manifesta de múltiplas formas. Entende? Então a gente precisa resgatar essa ideia de que se é criacional é bom. Eu não posso deixar que o mau uso de um potencial da criação macule a minha visão daquilo. O que eu quero dizer é o seguinte: se eu uso mal o potencial, a direção é pecaminosa. Mas não significa que aquilo que está embutido na criação é mal. A gente não pode, por exemplo, macular certos tipos de arte porque elas são mal usadas. Se o potencial é da criação, então ela é boa. Eu só estou vendo muito mau uso dele. Então eu quero dar um exemplo bem simples. Quando você que é já adulto, ouve um adolescente chegar para você e falar assim: vou prestar vestibular. Ah, é? Para que você vai prestar? Artes cênicas. Aí sua cara murcha. Porque você fala assim: artes cênicas? Meu Deus, esse moleque está viajando na maionese. Esse moleque não tem ideia. O que está acontecendo na nossa cabeça? A gente está vendo aquilo como sendo tão ruim que parece que não existe uma maneira boa de realizá-la. É como se artes cênicas fosse do capeta. Né? Eu sei que você não pensa isso, eu não estou dizendo que você pensa isso, mas a nossa reação é assim: o moleque vai se estrupiar. Porque o ambiente é ruim. E é mesmo, eu não estou dizendo que não é. Mas o que eu estou dizendo é que o mau uso do potencial não torna o potencial criacional mau. Agora, olha como é que a gente reage se o segundo adolescente viesse para a gente e falasse assim: vou prestar vestibular. Ah, é? Para quê? Pedagogia. Que legal, professor. Como se não tivesse mal na pedagogia. Como se não tivesse influências humanistas completamente contrárias à palavra de Deus. Mas por quê? A gente está acostumado e foi meio condicionado a enxergar certas áreas como más, quase que sem solução, e outras áreas como boas, quase que sem contaminação. O mandato cultural ajuda a gente a corrigir isso, a olhar para potenciais da criação como sendo bons. Ele corrige o desprezo pela ordem criacional. Quarto e último ponto positivo. O mandato cultural corrige a cegueira quanto à atuação divina em atividades corriqueiras. Vou repetir. O mandato cultural, ele corrige a cegueira quanto à atuação divina em atividades corriqueiras. O que eu quero dizer é que
A gente sabe que Deus é soberano sobre todas as coisas, mas às vezes a gente perde de vista o que significa Deus estar por trás de todas as coisas. Há vários anos atrás, quando eu comecei a estudar esse assunto de cosmovisão e mandato cultural, eu li um livrinho que abriu os meus olhos em relação a uma passagem, e eu quero que você olhe comigo para Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28. A partir do versículo 23, tem uma das passagens mais emblemáticas desse tópico que eu estou falando agora, sobre como Deus está por trás de atividades aparentemente corriqueiras. Verso 23. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou todo dia sulca a sua terra e a esterroa? Nessas perguntas do versículo 24, eu preciso ajudar você, porque você, se você for parecido comigo, nós somos caipiras da cidade. A gente nunca viveu nem um trechinho da nossa vida no campo. Então essas perguntas são um pouco estranhas, mas para quem ouviu essas perguntas pela primeira vez nos dias de Isaías, elas são óbvias. A gente chama elas de perguntas retóricas. Qualquer menino de 7 anos de idade sabia a resposta para essas perguntas. Se o Isaías chegasse para um menino de 7 anos lá em Judá, no século 7º e 8º antes de Cristo, e perguntasse assim: porventura o lavrador, ele lavra a terra todo dia para semear? O menino dizia assim: claro que não, tio. Se Isaías perguntasse assim: ou por acaso todo dia ele tem que fazer os sulcos da terra e a esterroa? Claro que não. A gente sabe que não. Verso 25. Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras, ou cevada no devido lugar, ou a espelta na margem? A resposta é, claro que sim, a gente sabe que é assim que faz. São perguntas óbvias para quem conhece a vida agrícola. São perguntas retóricas. Mas aí vem a grande revelação do profeta Isaías, verso 26. Pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Por que é óbvio? É óbvio porque Deus colocou lá. E quando Deus colocou lá para ser descoberto, Deus está conduzindo o processo de descoberta das leis criacionais. Quando o fazendeiro descobre como plantar, Deus está ensinando. Quando alguém descobre um potencial da criação, Deus está abrindo uma portinhola, por assim dizer, das potencialidades e revelando isso ao descobridor. Sabe, eu acho que existem duas coisas aqui muito espetaculares, mesmo, e a gente não tem atentado para elas. A primeira é que tem uma implicação aqui epistemológica, isto é, que tem a ver com o nosso conhecimento, que significa o seguinte: imagina você que todo conhecimento deste mundo, todo conhecimento, não só o conhecimento religioso, é revelação de Deus. Todas as vezes que qualquer pessoa nesse planeta descobre alguma coisa, seja uma conta de matemática ou uma cura para alguma doença, quem está levando ele a isso é o próprio Deus. O Senhor o instrui, devidamente o ensina. Então, pensa comigo, os ímpios não têm ideia, e pena que os crentes têm esquecido, de que todo o processo de descoberta é o Senhor Deus levando você a conhecer a criação dele. Todo o processo de descoberta. Desde os primeiros passinhos do bebê, as primeiras sílabas, o aprender a ler, descobrir as coisas mais difíceis da astronomia, da física, da biologia, tudo é o Senhor que instrui, é o Senhor que ensina, é Ele revelando para você e para mim. Então, pensa bem, agora a aula de matemática ganhou uma outra cara. Agora, aprender como fazer uma determinada comida, uma receita, ganhou uma outra cara. Porque se eu descobrir o que acontece quando eu misturo esses ingredientes, é porque o Senhor Deus está me conduzindo a descobrir os potenciais da criação dele. Receita ganhou uma outra cara, entendeu? Outra cara. Espiritualidade tem a ver até com a maneira como a gente faz bolo.
Você entende o que eu estou dizendo? Até quando a gente mistura coisas e diz, cara, funciona e fica bom, muito bom. A outra implicação é ética. Isto é, se Deus está por trás de cada atividade corriqueira, então eu tenho que aprender a usar essas potencialidades para a glória dele. Se a nossa vida não for uma expressão do nosso amor por ele, então eu vou estar fazendo de forma egoísta, para o meu próprio bem, somente, e não para a honra dele. É por isso que é tão legal o ensino dos reformadores, como Lutero, Calvino e tantos outros, quando eles falavam de trabalho como sendo uma vocação. Esse é um conceito que eu acho que o mundo contemporâneo perdeu. Eu lembro que quando eu era jovem, eu estava no seminário e eu fui fazer uma consulta médica, e aí o médico perguntou o que eu fazia. Eu falei que eu era estudante. O que você está estudando? Estou no seminário, estudando teologia. Ah, é? Medicina também é um sacerdócio. O que ele quis dizer é dar uma cara mais assim, especial para a medicina. Mas usar a linguagem de que medicina é um sacerdócio, ou os adolescentes conduzidos pelos seus pais fazem testes vocacionais para saber o que eles vão fazer, né, na hora de prestar o vestibular, são palavras religiosas que perderam sentido nesse mundo. Se você é sacerdote, você intermedia o quê? Para quem? Se você foi vocacionado, quem é que te chama? Quem é que te vocaciona? Você percebe que o mundo usa palavras que são nossas, sem nenhum valor. Quando os reformadores falaram que trabalho é vocação, o que eles queriam dizer é que o Senhor te chama para servir. Então todo o trabalho, não só o de pastor, é serviço ao Senhor. É vocação. Por quê? Porque o Senhor está por trás de qualquer atividade, a mais corriqueira possível. Então, irmãos, até aqui, muita coisa que tem a ver com de bom que o mandato cultural nos ensina. Mas eu quero, na última parte, introduzir rapidamente, porque eu não vou ter muito tempo, aqui eu vou ter que correr, 3 pontos nos quais eu acho que a gente tem, às vezes, perdido de vista quando a gente fala sobre esse assunto. E para aqueles que gostam de estudar cosmovisão, a gente precisa resgatar aspectos que eu acho que a visão tradicional, o ensino tradicional tende a omitir. Tá? Então eu vou colocar 3 subpontos aqui antes de fechar. Eu acho que a primeira coisa é que a visão tradicional omite a integração aos outros 2 mandatos. Vou repetir. A visão tradicional do ensino de mandato cultural omite a integração aos outros 2 mandatos. O que eu quero dizer é que, às vezes, o mandato cultural é ensinado de tal forma que parece que, assim, fazer a profissão bem feito ou tirar 10 na escola significa cumprir o mandato cultural. Bem, se for, então ímpio é ótimo de cumprir mandato cultural. Porque tem ímpio que faz muito bem a sua profissão, e tem muito ímpio que vai muito bem na escola, melhor que crente. E aí como é que a gente faz para amassar os moleques? A gente fala assim, você que tinha que tirar o 10. Porque a gente só pensou em excelência. A gente não pensou em para quem ele faz. A gente perdeu de vista que falar de mandato cultural precisa integrar aos outros 2 mandatos, o espiritual e o social. Então não é verdade que um ímpio agrada o Senhor na esfera profissional porque ele trabalha bem, só porque ele é um bom profissional. O cumprimento do mandato cultural diz respeito à direção, ao propósito maior de alguma coisa. Toda atividade cultural precisa estar subordinada ao nosso amor por Deus, mandato espiritual, e o nosso amor ao próximo, mandato social. E quero dar um exemplo bíblico. Você deve se lembrar que depois do pecado, lá em Gênesis 3, tem a história da linhagem de Abel e de Sete. Sete é a linhagem abençoada, mas é a linhagem de Caim que vai fazer coisas extraordinárias. Em Gênesis 4, é a linhagem de Caim que desenvolve metalurgia, que desenvolve pecuária, que desenvolve instrumentos musicais. Caim constrói cidade. Então quem é que está parecendo que está cumprindo o mandato cultural? A linhagem de Caim. Mas Gênesis não foi escrito para você dizer, os ímpios, mandando bem, vocês crentes. Não é verdade. Por quê? Porque qual é o intento desse desenvolvimento?
é um intento de rebeldia. Tanto é que no capítulo 6 diz que era continuamente mal todo o desígnio do ser humano. Eles tinham construído impérios por causa do seu nome. Inclusive, a história da Torre de Babel diz que eles estavam construindo alguma coisa para fazer o seu nome célebre. Isto é, para sua honra. Então, eles sabem desenvolver o potencial da criação, mas não para honrar o Senhor da criação. Percebe como, se a gente não integrar os outros 2 mandatos, a gente não falou completamente do assunto. E a gente abre espaço para as pessoas entenderem errado. Eu honro a Deus só quando eu tiro 10. Errado. Se você tirar 7, mas na noite anterior você foi socorrer um amigo que precisava, você honrou o Senhor melhor do que se você tirasse 10, seu idólatra. A gente perdeu isso de vista, entende? De como a gente precisa integrar aos outros 2 mandatos. Veja, se eu dissesse para você que alguém que tem o potencial de adorar, potencialidade para ser religioso, e ele adorasse falsos deuses, você diria que ele cumpriu o mandato espiritual? Não, né? Se eu dissesse que ele tem o potencial para amar a sua esposa, mas ele o faz de forma a considerá-la a razão da sua vida, o amor dele é um amor idólatra. Percebe? Você pode agir dentro da esfera dos mandatos e ainda assim está totalmente errado. E eu acho que é isso que acontece com o mandato cultural também. Então a gente precisa aprender a integrá-los. Essa é a primeira coisa que eu acho que a tratativa tradicional de mandato cultural tem omitido, e a gente precisa trazer de volta, a integração dos mandatos. Segundo subponto é que a visão tradicional de mandato cultural, ela omite o ordenamento dos 3 mandatos. Ela omite o ordenamento dos 3 mandatos. Aqui está ligado ao primeiro ponto. O que eu quero dizer é o seguinte: se é legal a gente falar aqui de mandato cultural, e falar de coisas que muitos evangélicos às vezes não falam, porque não fazem aplicações para outras áreas da vida, fica só pensando em vida religiosa e vida na igreja, a gente também precisa lembrar que existe uma hierarquia dos mandatos. Mandato espiritual é prioridade. Mandato social vem logo em seguida. Jesus falou só de 2 grandes mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não tem o amarás a natureza. Não tem o 3º grande mandamento, não é? Porque existe um ordenamento dos mandatos. O mandato cultural ele está subordinado aos outros 2, porque quando a gente cuida ou desenvolve devidamente os potenciais da criação, a gente honra o Senhor e serve o próximo. E tem que ser assim. Não pode ser diferente. Então existe um ordenamento. E sabe, isso é muito importante a gente falar, porque nós somos fruto de um impulso iluminista, que é muito comum a gente ouvir aqui e acolá a linguagem de progresso, de desenvolvimento. A humanidade aumentou a produção industrial, multiplicou a ciência empírica, com resultados animadores. Tanto é que quando veio a pandemia, todo mundo confiava no quê? Na ciência, para lhes salvar dos males do mundo contemporâneo. Veja, isso é fruto de um espírito iluminista que ganhou muita força nos nossos dias. Essas investidas científicas, tecnológicas, ou industriais, elas não são ruins em si mesmas, mas quando você age nelas desconectado de Deus, elas se tornam tentativas de redenção, tentativas humanistas de redenção. E presta atenção, nosso mundo foi afetado pelo pecado de tal forma que a gente não vive hoje num Éden. É verdade que nas férias a gente foge para algum lugar que pareça um pouquinho com o jardim. Tanto é que a gente fala assim, fui para um lugar, um paraíso. Mas a verdade é que esse mundo não é bonito como ele já foi. E ele não é mais o jardim. Mas o que o ser humano tecnológico, industrial e científico procura fazer? Ele procura transformar o deserto em jardim. Ele quer mostrar que ele tem potencial para fazer deserto virar jardim. Isso
é desenvolver com um impulso idólatra. É o sonho utópico de um mundo melhor. Não é isso que a gente ouve direto? Temos que fazer esse mundo melhor para a próxima geração. Essa empolgação, então, por estudar cosmovisão, que talvez você tenha, e eu espero que você tenha, não pode ser desprovida de devoção. Porque senão a gente vai falar de mandato cultural sem entendê-lo de forma subordinada aos mandatos superiores. Tá? Por isso que a gente está falando de amar a Deus no mundo. Amar a Deus. E eu quero que você guarde isso. Existe um ordenamento dos 3 mandatos. Terceira e última correção. A visão tradicional omite o resgate do mandato criacional em Cristo. Ela omite o resgate do mandato criacional em Cristo. O que eu quero dizer é o seguinte, é que talvez você tenha me ouvido falando assim, o pastor Heber está falando sobre fazer esse mundo melhor e tudo mais, tal, mas fazer longe de Deus, então nós crentes temos que fazer esse mundo melhor, mas para a glória de Deus, não é, pastor? Não. Como assim não? Eu acho que a gente tem um espírito ativista, com um verniz gospel, em que a gente quer fazer a diferença. Os mais jovens então, nossa, isso bombeia nos sangues, né, de suas veias. Fazer esse mundo melhor, fazer a diferença, ser relevante. Veja, eu não estou querendo jogar água fria na sua empolgação à toa. Só quero mostrar que a gente foi induzido a pensar que valorizar o mandato cultural significa ser fascinado com a ideia de que a gente é coparticipante de Jesus nessa obra de edificar o reino e tal, e Jesus está mandando a cada um de nós. Eles gostam da ideia de serem engajados, transformadores da sociedade, redentores da cultura. Se você já leu sobre cosmovisão, você provavelmente já leu sobre redimir a cultura. Empolgante, né? O engano dessa tendência é porque no final da história parece que Jesus é apenas o regente da orquestra, quem toca é você. Ele só é o técnico do time do futebol, quem faz o golaço é você. Entendeu? Nós é que fazemos o show acontecer debaixo da tutela dele. Aí a gente não fica muito diferente do hino da Rede Globo. Depende de nós. Entende? Mas eu quero que você compreenda que o Verbo se fez carne para fazer o que nenhum filho de Adão consegue fazer. Transformar o deserto em jardim é coisa de Jesus Cristo. O único agente de transformação do deserto é o próprio Senhor. Inclusive, em Hebreus capítulo 2, eu quero que você abra a sua Bíblia lá, essa vai ser a última passagem que a gente vai olhar. Em Hebreus capítulo 2, o autor cita o Salmo 8. Lá nos versículos 6, 7, o início do 8, ele cita o Salmo 8. Aquele trechinho que eu mencionei no começo da palestra. Que é um homem, para que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. E aí responde que ele foi feito por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Cita aquele trecho de que o homem foi honrado com essa posição de dominador sobre a criação. A parte surpreendente é que na hora que o autor aos Hebreus vai explicar essa passagem, vai aplicar essa passagem, ele não aplica para você ou para mim. A continuidade do verso 8 diz assim: ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. De quem que ele está falando? Ele está falando de Jesus. Ele não está falando de você. Ele não está falando de você. Ele aplica o Salmo 8 de dominar a criação para Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é o verdadeiro restaurador da ordem. Ele é quem de fato elimina cardos e abrolhos e produz novos céus e nova terra. Ele é quem faz a terra de novo cooperar para a nossa produtividade, de formas como a gente nunca viu. Quem faz isso é Ele e só Ele. Só Ele. Jesus é o único que reverte a maldição, que domina a terra subjugando inimigos, que expele as pragas do jardim, que restaura a sua beleza. Então eu quero concluir à luz disso e dizer, então o que a gente faz, pastor? O senhor falou que é Jesus, é Jesus, é Jesus, e a gente então? O que a gente faz? Quero dar duas sugestões.
e eu encerro minha palavra. A primeira é: aprenda a praticar serviço humilde. O que é serviço humilde? É lembrar que nesse mundo, pelo menos agora, você é mero forasteiro e peregrino. Sabe por que eu gosto dessa analogia? Ela é utilizada principalmente pelo apóstolo Pedro. Eu gosto dessa analogia porque significa que você está numa terra que não é sua. No sentido pleno da palavra, você está de passagem. Você está aqui, mas não é aqui que você vai fazer o céu, por assim dizer. É como se você estivesse na Babilônia. A ideia não é transformar a Babilônia, mas é servir na Babilônia, com os olhos voltados para o retorno à terra prometida. Então o nosso cultivo nesse mundo não é para transformá-lo. Quem transforma é Jesus. Nosso cultivo nesse mundo é para o benefício do próximo. Não redime, mas reduz alguns efeitos da queda. Alivia alguns dos males deste mundo. Alivia. E graças a Deus por isso. Mas não transforma. Prova de que não transforma é que você arruma e logo estraga de novo. Você bota em ordem e logo vem o caos. Você já percebeu? Tudo que você mexe tende à desorganização. Porque esse mundo não foi redimido por você e nunca será. Mas as nossas ações devem ser feitas para a glória de Deus, não num caráter transformacional, mas testificador. Nós somos servos humildes que testificam dele. Isto é, quando as nossas obras funcionam como sinais que apontam para a bondade do Criador, então a gente fez o que um servo bom e fiel deve fazer: apontar para o seu Senhor. É isso que a gente faz. Nós servimos de forma humilde, como forasteiros e peregrinos. Segunda coisa, nós temos uma esperança real. Esperança real, por real eu quero dizer não verdadeira, mas de realeza. Por que isso? Porque em Apocalipse 5 diz que nós reinaremos com Cristo sobre a terra. Quando Ele restaurar todas as coisas, aí eu e você vamos estar lá, reinando mesmo. Participando do domínio desta terra, sem os cardos e abrolhos. Apocalipse 22 diz que nós serviremos o Senhor. E agora com uma produtividade sem igual. Lá nós levaremos a criação a revelar mais plenamente as glórias do seu Criador. Então, eu quero encorajar você a pensar melhor sobre mandato cultural. Porque eu creio que quanto melhor a gente entender isso, mais equipado a gente está a amar o Senhor devidamente. Eu quero orar por isso. Senhor, nós estamos aqui com várias ideias sendo colocadas diante de nós, mas com o único intuito de amarmos melhor a Ti. Então ajuda-nos a não pensarmos apenas em práticas religiosas, em preocupações com atividades da igreja. Tudo isso é muito bom, muito importante. Mas ensina-nos a pensar sobre nossas atividades, inclusive fora daqui, sempre à luz do Teu senhorio, das responsabilidades que o Senhor nos deu para fazermos aqui aquilo que honra o Senhor e beneficia o próximo. Ensina-nos, Senhor, a Te amar melhor todos os dias da nossa vida, inclusive em meio às atividades mais corriqueiras dos nossos afazeres. Oramos em nome de Jesus. Amém.